de Princesa Isabel, lá da Paraíba. Olha que bênção, hein? Privilégio. Ele, o pastor Edmilson. Que bênção. Vem aqui, pastor, primeiro você. Esse também é um dos nossos pastores lá da cidade de Princesa Isabel lá. Ele vai deixar uma saudação aqui, como de costume lá de Princesa Isabel, né? Nós falamos que sempre tem uma saudação, né, pastor? Então ele vai deixar uma palavra para nós aqui e depois nosso pastor Crio, vai trazer uma mensagem para nós edificante em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus é um prazer estar aqui junto com os nossos irmãos e irmãs, conhecer uma parte do nosso povo, do povo de Deus, acompanhado do amado pastor Zenildo. Estamos aí nessa trajetória, essa caminhada, onde temos sido muito abençoados, né? Aceitei o Evangelho em 1990, e lá para cá só tenho sido abençoado, Deus tem abençoado grandemente. Estamos numa região muito abençoada, lá do sertão da Paraíba, e precisamos muito da oração dos irmãos, para que Deus continue nos abençoando, nos dando força e graça, para estar ali conquistando almas para Jesus. No demais, sou muito grato a Deus, pelo que Ele tem operado esses dias, nessa viagem que fizemos, e espero nele poder estar sempre à disposição dEle, para que a vontade dEle na minha vida possa estar se cumprindo dia após dia. Amém, meus irmãos? No demais, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas para o Senhor Jesus bem forte. Vem aqui, pastor. Esse daqui é o pastor Zenildo, mas mais conhecido como pastor Crio. É uma bênção, queridos, esse homem de Deus aqui, quando a gente vai lá é demais, viu? Ele fica lá, e todo mundo que quiser ir lá, pode ter um dia de princesa lá também na cidade, né? Ou de princeso, né? Como ele fala. Então vai ser uma bênção. Que tempo eu tenho aí, pastor? Hã? Que tempo? Até umas meia-noite vai bem. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Acho que vocês não entenderam bem. Vocês estão ouvindo bem? Quem está feliz com Jesus? Agora sim. Vocês entenderam que era com o pastor lá da Paraíba, não era? Amados, nossa, pastor, eu fico todo tremendo com a presença do Pai neste lugar. Isso é importante demais, né? Muito feliz conhecer os irmãos aqui, né? Eu já conheci a sede, faz tempo que eu estive aqui, em 2009, ali em Tupéva, né? Mas depois de tanto tempo, né? Vim conhecer aqui nosso amado pastor, né? Marcelo, que é uma benção, né? E eu sei que aqui alguns têm vontade de ter um dia de príncipe, outros de princesa. Como o pastor falou lá, nós costumamos lá, a gente, né? Quando chega lá, né? Vocês, né? Estão convidados, né? Aí a nossa visita está no sertão, e lá, de costume, a gente lá prepara lá um dia de príncipe, né, e outros dias de princesa, amém? Então estou muito feliz com a presença do Pai, né? A presença do Espírito Santo é a coisa que nós temos mais importante, né? Essa intimidade nossa, né? Estou muito feliz. Então gostaria que os amados irmãos abrissem a Bíblia de vocês, lá no livro de Atos, né? Vamos dar um temazinho bem simples nessa noite. Quero que você olhe para o seu irmão, para a sua irmã, agora olhe bem no olho dele, irmão. Você e eu temos que passar em Macedônia. Amém? Então preste atenção, hein, irmão. Fica firme aí, né? Livro de Atos, capítulo 6, 16.
versículo 9. Atos 16, 9. Amém? Todos acham, rapaz, vocês aqui são rápidos. Lá no sertão a gente fica, né? Os fuinhos, caçando. Lá a leitura lá também, né? A gente tem um pouquinho aqui, vocês são mais práticos, né? Amém por isso. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 9 diz: durante a noite, Paulo teve uma visão. Olhe para seu irmão, diga: durante a noite, Paulo teve o quê? Às vezes você também pode ter um sonho, né? Pode ter uma visão. Então, Paulo, durante uma noite, ele teve um sonho, uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe disse, suplicando: passa a Macedônia e faz o quê? Nos ajude. Então, no versículo 10 diz: depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o quê? Olha, fechamos mais uma vez nossos olhos. Pai, com a Tua presença, Espírito Santo, que está aqui nesta noite, Pai. Sentimos a Tua presença nesse lugar, Senhor. E queremos nesta noite mais, através da Tua palavra, nesta noite, a Tua presença nesse lugar forte, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor. Prepara o coração do Teu servo, a mentalidade do Teu servo, Senhor. Sabemos que alguns estão cansados, sabemos que uns estão preocupados, que nessa noite toda ansiedade, toda preocupação, Pai, que possamos se ligar na Tua palavra, no que Teu Espírito Santo tem para falar conosco nesta noite, Pai. Eu te louvo em nome de Jesus, amém? Amados, aqui nós vimos que Paulo de noite, ele teve uma visão, né? E sabemos que ele teve um sonho. Às vezes a gente chama por sonho, outro chama de visão, né? Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Malaquias 3. Gente, pastor, falar de dízimo novamente. Só não quero só a parte A. Quero que um leia aí bem alto, deixe esse pulmão aí bem forte, aí bem, né, com a voz bem. Né? Malaquias 3, 6. Diz o quê? Algum, por favor. 3, 6. Está ali. Porque eu, Senhor, não mudo. Olha, o Senhor... né? A gente, pastor, isso era naquele tempo, né? Que as coisas funcionavam. Hoje as coisas estão mais modernas. As coisas hoje, o camarada, né, se moderniza, né? Mas o Senhor está dizendo o que aqui? Que não muda, amados. Não tem como a gente, né, querer mudar o Pai, né? Aqui Paulo tem uma visão, né? Paulo tem um sonho, né? E Paulo dá um trabalho medonho, né? Fica com mimimi, com mamamá, né? Ele imediatamente arruma as malas e disse: eu tive um sonho, eu tive uma visão. Então no versículo 10, de repente Paulo teve esta visão, né? Preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus os tinha o quê? Deus tinha feito o quê? Chamado. Então você nesta noite, meu amado, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Você não está aqui por acaso nesta noite, amém? Cada um de nós tem um chamado diferente. Uns nesta noite, mas eu só faço limpar a igreja. Louva a Deus porque está limpando a igreja. Ou eu estou só passando pano aqui, cuidando do som. Louva a Deus por o seu chamado, por cuidar desse som. Aqui Paulo está tendo uma missão, uma visão mais além. Então aqui ele diz, né? Ele diz aqui, no versículo ainda 10, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o quê? Pregar o Evangelho. Meu Deus, mas isso aqui, isso aqui é com o pastor Marcelo, né? Não, amados, isso é comigo, é com você. Todos nós temos um chamado, todos nós, ou seja, tem uma importância tão grande aqui. Tão grande aqui, concluindo no versículo 13, olha, porque sempre alguém às vezes está precisando de ajuda, precisando. Olha, aqui Paulo, ele teve essa visão, ele teve um sonho. A Bíblia diz que a Bíblia não muda, Deus não muda.
E quando nós olhamos aqui no versículo 13, no sábado saímos da cidade e fomos para na beira de um rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar. Com quem? Com uma mulher que havia o quê? Ela era o quê? Muito útil para quem? Para o pai. Ela era uma mulher que, você sabe que tem pessoas que às vezes estão ali, mesmo aqui, nessa cidade. Oh meu Deus, manda uma pessoa aqui. Eu gostaria tanto que o pastor Marcelo venha aqui, mas a igreja está crescendo, a igreja está começando a crescer cada vez mais. De repente Deus fala com o irmão: irmão, é você que vai ter que ir lá na casa da irmãzinha, fazer uma oração, clamar por ela, levar o nome dela, trazer aqui no altar. Alguma coisa nós temos que se mover, alguma coisa a gente tem que fazer. A obra é grande, a seara é grande, mas ainda os trabalhadores são o quê? Poucos. Amados, Paulo, ele tinha esse entendimento. A obra de Deus, ela não para. Se você não fizer, outro faz. Se eu não fizer, eu estou lá em Princesa Isabel, eu não vou fazer a bola. Não. Não, amados. Se eu não fizer, Deus levanta outro e faz. Aqui, como Paulo tinha esse entendimento, alguém precisava, e daqui Paulo chega imediatamente, resumindo para vocês, ele chega ali e prega para essa mulher, ele anuncia essa mulher, mas ele tinha que passar onde? Em Macedônia. Agora, se a gente souber, muitos amados, às vezes não quer passar. Aqui nós estamos vendo agora numa mulher, no versículo 14, uma daquelas que eu via, era uma mulher temente a Deus, chamada Lida, vendedora de tecido, de purpura, da cidade de Teatira. O Senhor abriu-lhe o quê? O coração, para ouvir o que Paulo falava. Oh, pastor, quantas mulheres aqui, somente uma mulher. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga: você sabe o valor que tem uma alma? Uau! Quando a gente às vezes acha uma nota de 100, né? Quem já achou alguma nota de 100 aqui? Não achou, não? Alguém às vezes, nós diz: uau, que nota linda, né? Alguém aqui já achou alguma barra de ouro? Não? Aqui tem um povo aqui, pastor, não acha nada, né? Que procura e não acha, né? Mas aqui Paulo andando, teve aquela visão. Realmente Paulo disse: eu não achei uma nota de 100, nem uma barra de ouro, mas eu achei um tesouro. Você sabe que às vezes, como nós somos, né, pastor? Às vezes nós que achar logo uma igreja cheia, lotada, apipada. E às vezes a gente acha uma pessoa ali. Então devemos se alegrar. Você já viu como é que a formiga trabalha? De um em uma, carregando um grãozinho. Vai lá no túmulo dela o tanto de... Então aqui Paulo tinha essa coisa maravilhosa, amados. Já imaginou cada um da gente ter essa visão? Se você não ganhar 10 almas, nem 20, mais uma, você chega lá, continua batendo. Você já viu o testemunho de Jeová, quando ela acha uma porta que alguém bate para ela? Ela tem essa visão. Ela não desiste. Fica... bate na porta mesmo, elas são insistentes, elas não desistem. Aqui Paulo imediatamente arruma a mala e chega lá, ele já ficou tão alegre. Mas eu quero que você olhe para o seu irmão, para o seu irmão e diga: a sua obra, ela vai mais do além, mais do que você imagina. Está só começando, irmão, tá? Né? O pastor disse que pode ir para meia-noite aqui. Meu Deus, né? Então aqui, amados, nós estamos vendo que Paulo achou ali um grande tesouro. E Paulo ficou animado aqui, né? Ficou muito animado ali, tudo bem, né? Mas sempre a obra ela não para, a obra ela continua. A obra ela é assim. E Paulo no versículo 16: certo dia indo-nos para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia futuro. E ganhava muito dinheiro para os seus senhores, né? Com adivinhações. Paulo está ali todo dia orando, como vocês entendem muito bem a história. Mas de repente, né? No versículo 17, essa moça seguia Paulo e nos gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo.
Ele anunciava o caminho da salvação. O que essa mulher está dizendo? Ela estava falando a verdade, que nem o presbítero aqui, acho que é o presbítero, pregou uma palavra tão abençoada. E aqui ele dizia, o que ele está dizendo demais aqui, ó? Como é o nome do irmão aqui? Josué. Achei um Josué aqui, pastor? Nossa, por isso que aqui o fogo aqui, eu tenho que levar esse fogo lá para Paraíba, né? Josué, todos os nomes de homem valente. Então, de repente, Josué, você é o cara, rapaz, você achou. Olha o que ela está dizendo, era para José estar fazendo, né? Que bom sou mesmo, né? Mas amados, quando o apóstolo diz, né, que o homem não devemos andar na carne, mas andar em quê? No Espírito. E Paulo era esse cara que ele andava no Espírito. Analisa que ele teve de noite uma visão, arrumou as malas. Tem gente que dá um trabalho para arrumar as malas, quando diz, eu vou sair daquele Cabriúva, é? Não, eu não tenho um chamado. Você sabe que tem pessoas que só tem chamado para ir para a igreja grande, para tempo grande, né? Ou será que você assiste lá na Paraíba? Tem assim, pessoas, foi uma igrejinha pequena. Não, eu não tenho um chamado para ir para aquele lugar muito pequeno. Quantas pessoas tem? 5. Ah, não, 5 não. Paulo, ele tinha essa essência. Por isso que as pessoas, às vezes, ele tinha que saber que ele sabia que Deus chamava ele para achar tesouro, porque lá no céu, o céu é grande, e o inferno também é grande, e Paulo tem o entendimento, eu tenho que saquear o inferno e povoar o céu. Isso é a nossa importância, amados. Dificilmente alguém chega num lugar que acha logo uma boiada pronta, ele acha um cabrito, ela não acha cabrito, né? Então, isso, Paulo, ele achou Lídia ali, aquela mulher, imediatamente, ele aqui já está ligado. Essa jovem, ela vivia numa situação muito difícil, como vocês sabem, e de repente, no versículo 18, ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o que aconteceu, o quê? Saiu. Olha, mais uma libertação, mais uma jovem que era escrava, ele achou aqui mais uma joia preciosa. Olha, e às vezes nós temos essa responsabilidade como igreja, de achar ouro, de achar essa joia para o Senhor, achar alma para o Senhor, que a Bíblia diz, sábio é o homem, a mulher, o jovem que faz o quê? Que ganha a alma. Paulo era um ganhador de alma, amados. Às vezes que nem o pastor pregou aqui, é tão bom nós achar um carro. Quem já achou o carro por aí? Não? Achou não? Difícil achar um carro, né? Se for um carro velho, o cara acha faltando gasolina. Carro zero ninguém acha fácil, né? Casa, nós, uau! Ô pastor, vou contar um testemunho, amém? Pastor, essa noite eu ganhei um negócio, eu ganhei um carro zero. Aí nós, eita! Dificilmente alguém, pastor Marcelo, eu tenho um testemunho para contar. Aí vem aqui, pastor, deu um trabalho durante um mês aqui, eu estou um mês todinho, eu ganhei uma alma. E às vezes nós não imaginamos a prioridade, quanto isso tem valor diante do céu, quanto isso Deus escreve no livro lá, vou premiar, Josué, ganhou esse ano uma alma para mim. E às vezes a gente não entende isso, amados. O mundo está passando, os dias estão passando, as coisas estão ficando mais difíceis. E nós se preocupamos com tanta coisa, mas nós devemos se preocupar com o céu. Quando a gente começa a preocupar, nossa, veja aí no livro de João capítulo 15, versículo 16, João 15, 16, aí ó, volta aí amado, só para nós ver, quero só uma parte A, João 15, 16, o que é que diz? Olha, não fosse vós que me escolhesse a mim, mas pelo contrário eu fiz o quê? Eu escolhi vocês. É essa forma que Paulo entendia, que tanta... Eu fui chamado, amém, amado. Como é gostoso, como é maravilhoso a gente ver uma igreja prosperar, que quando prospera todo mundo ganha. Mas o Deus, ele tem essa preocupação de nós povoar o céu e saquear o inferno. Paulo tinha esse entendimento de dizer, nossa, Paulo não se cansava sim. Paulo também, e isso aqui nós vemos. Agora o que acontece, amado, é que
às vezes a gente não quer passar em Macedônia. Que quando passa em Macedônia, amado, sempre acontece algo. Mas aqui no versículo agora 19, ainda de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Sila, arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levantando-se aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão fazendo o quê? Nos perturbando. O crente, ele tem que perturbar. Se você tem um carro que ele dá defeito, você leva ele aonde? Na oficina. Se você tem uma casa para consertar, ficar bonita, tal, tudo bem, amém por isso. Mas o crente, ele tem que ter essa, sabe, o crente, ele tem que perturbar. Como é que você perturba? Perturbar o inferno. Perturbar. Esses crentes, eles estão fazendo algo. Já imaginou aqui, Cabriúva? Nossa, tem uma equipe ali, uma caravana que são da Cristo Salva. Eu nunca vi um povo tão perturbando a cidade. Eles estão atribulando a cidade. Isso vai fazer a diferença nessa cidade. Eu sei o que tenho feito, mas vai fazer mais. Você chega durante o mês, se não vier, olha, esse ano eu ganhei Bolsa Família. Aqui não tem esse negócio de Bolsa Família, lá no Nordeste, né? Lá quando alguém ganha uma bolsa, né? Conta. Mas já imaginou você chegar no final do ano, meu 13º esse ano está bom. Amém, amados? Já imaginou você chegar com um 13º gordo para o céu? Esse ano, bora, pega aqui no meu braço. Ganhei 2 almas. Ganhei uma alma, né? E diz que lá no memorial no céu, Deus escreve. E vem a recompensa, amados. Pastor Marcelo, eu como pastor na parede, eu posso não reconhecer, o pastor pode não conhecer o que vocês fazem, mas lá no céu é um memorial que cada vez que a gente faz algo para o Senhor, o Pai escreve, diz, escreve. Deus ainda, ele diz lá em Malaquias 3, diz que ele não faz o quê? Ele não muda, amado. E nunca mudará. Aqui nós estamos vendo aqui Paulo, de repente, né? Ele perturba aquela cidade, no versículo 20 diz: e levantando-os aos magistrados, disseram: estes homens são que judeus e estão perturbando a nossa cidade. Versículo 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Sila, e os magistrados ordenaram que eles lhes tirassem as roupas e fosse o quê? Açoitado. Isso é importante nós entender isso. De repente alguém diz: nossa, pastor Marcelo disse que eu tinha que ir para tal lugar, ou uma célula, ou assim, eu estou tão dentro, olha o que eu estou sofrendo, olha o que eu estou passando. Você sabe que às vezes a gente não quer passar nada de sofrimento, né? Você não quer passar nada, quando o negócio começa a apertar, não, isso aí não, Deus não está nesse negócio não. Alguém fala aqui assim: pastor, aqui o negócio está tão difícil, acho que Deus não está aqui não. Não, amado, não é assim. Foi assim com Jesus. João Batista, quando ele perdeu a cabeça, ele disse: e milhares. Estevão, quando estava lá naquele lugar, sendo apredejado, Deus não estava com ele, não? Claro que estava. Claro que Deus está com você. Comece a meditar nisso. Às vezes Deus colocou em você simplesmente, aqui eles estão sendo açoitados, eles estão sendo, predejados aqui, por aqueles caras ali rogando sobre a vida dele. No versículo 4, tendo recebido tal ordem, ele lançou no cárcere inteiro, lhe prendeu os pés no trono. Amados, olha, analise que isso que acontece. Veja no versículo 24, quando ele diz: por volta da meia-noite, Paulo e Sila faziam o quê? Reclamava? Não reclamava não? Cantava. Acorrentado, presos, reclamando: pastor Marcelo, manda outro aqui, não vou mais ser líder de célula aqui não, eu não vou mais fazer isso assim. Ou aqui, acho que isso nem está na Paraíba, né? Aqui lá, o povo gosta de reclamar. Tem igreja lá que está faltando pastor. Ninguém tem chamado. Quantas pessoas tem lá? Como é que está? Quanto é que entra? Amados, isso, você está pensando que alguém, eu sei que na pessoa, tem pessoas que não querem tomar conta de uma igreja, principalmente, ninguém tem chamado para ir tomar conta de uma igreja pequena. Ninguém tem esse chamado às vezes, para tomar conta de uma igreja, começar uma igreja, principalmente lá no Nordeste, lá no sertão, que é difícil.
E isso aqui nós estamos vendo aqui, esses homens aqui, eles não estão reclamando. Quando eu fui enviado para a Princesa Isabel, o pastor Marcelo, eu me lembro que o pastor Narciso disse: olha, você vai ganhar só isso, X, e o seu contrato é durante um ano. Se você provar, fique, não volta. E aí eu não comentei nem com a esposa. E fiquei durante um ano naquela cidade ali, né, difícil, sobrevivia com R$380. Eu pegava minha família para a feira, vender banana lá, gritar. Eu dizia, esse aí é um pastor vendendo banana. Mas meu menino mais novo ganhava R$10 de ajuda. E de repente também, muitas vezes, a gente pegava aquelas frutas, aquelas coisas. Minha esposa fazia um sopão e colocava e fazia aquela sopa. E lá em casa, chegava gente para comer aquela sopa. E eu batizava alguns e alguns morriam, irmão. Eu dizia, meu Deus, eu vim aqui enterrar os irmãos. Que negócio é isso, Jesus? Irmão tão feliz, comia uma sopa e eu batizava. Pô, irmão batia das botas. Eu digo, eu acho que eu estou... Negócio aqui tá... Meu Deus, já tem tanta pouca gente. E agora está morrendo o povo. Agora eu arrumei. Meu Deus, como o Pai trabalha diferente, né, amados? Né? E assim, amado, a gente continuou ali naquele lugar, né? Eu passei 1 ano e 6 meses na prova do fogo. Um dia o pastor Narciso chega lá na minha casa, pá, eu doido para dar o pá. Lá minha casa era tão quente que você chegava lá, eu morava numa casinha da esquina, e as pessoas diziam, pastor, por que você não mora numa casa melhor? Porque eu não podia pagar o aluguel, porque era caro, irmão. Mas eu só podia morar naquela casinha, porque era muito bonitinha, tal. E o pastor Narciso, eu ficava até meia-noite carregando algo às vezes. Eu chegava em casa, a laje era tão quente, 1 hora da madrugada você parecia que estava dentro do forno. O pastor Narciso entrou lá e disse, meu filho, com 10 minutos lá vem um pastor todo suado, como é que você mora nessa casa? E eu com vergonha de dizer, pastor, é porque o negócio... Eu sou aquele que chora muito só nos pés do Pai. E o tempo passando, eu tenho 1 ano, e o tempo passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, amados. Durante 1 ano e 6 meses, foi um dia de tanta oração. Um dia a gente estava numa situação difícil. 2 meses sem colocar um pedaço de carne na boca. Mas a gente não reclamava. Eu olhava para minha esposa, ela olhava para mim. Eu dizia, mas vale a pena, amada. A gente não tem carne física, mas tem uma carne espiritual. Às vezes você sabe que uma vez eu tomava conta de uma vida lá, num lugarzinho chamado, ganhei uma alma durante quase 1 ano. Uma alma! E eu digo, toda quinta-feira eu ia buscar essa irmã. Eu digo, pastora, vamos deixar essa irmãzinha e vamos se despedir dela, porque não tem mais condições de a gente vir buscar ela de várias vezes, só buscar. Aí eu disse, eu vou orar no monte, porque aqui eu sei que não é coisa, mas lá eu tenho o costume de subir nos montes lá, na Paraíba. Porque tem hora que o negócio aperta tanto que era o refúgio, é subir os montes lá pelas madrugadas. E eu subi no monte um dia e digo, Senhor, só tem uma vida nessa cidade e eu vou deixar ela porque as condições do carro, gasolina, difícil. Fui orar ao Senhor pela madrugada, começou um vento, o Senhor disse, filho! Eu me assustei. Se você não for fiel a essa alma que eu lhe coloquei para você cuidar, como é que eu vou lhe colocar no muito? E eu desci do Monte Alegre, naquela noite, desci. Minha esposa, por que você está tão alegre? Eu disse, porque o pai falou comigo. E no outro dia, eu peguei a perua, que lá também tem uma peruazinha, né? Era bem velhinha nessa época, uma peruazinha mais fraquinha. E fui buscar aquela irmãzinha com alegria. Quando eu cheguei lá, bastante gente no lugar do ponto, eu pensei que estava para pegar o carro para ir para outro. E a perua começou a encher. Eita glória! E assim, amado, eu fiquei com alegria tão grande. Cheguei na igreja alegre. Nossa! Olhava para aquele povo. O pai aqui, nós estamos vendo Paulo e Silas, ele não reclamava. Qual o segredo? Não reclamar. Talvez você esteja passando por alguma situação, não reclame, louve, cante. Porque o pai, ele está vendo o que está na frente, ele não está vendo o que está para trás, é o que está na frente. Deus nunca vê para trás. Se Deus fosse olhar no tempo da gente para trás, amados,
Já imaginou? Eu fui o dono das bandas maior do Pernambuco, da Paraíba. Eu já andei com 16 componentes nesse sertão. Eu fui um homem que tive condição financeira. Imaginou, agora eu estou lá em Princesa Isabel, no primeiro campo, o pastor disse 1 ano. Não era que eu ganhava só 380, é que quando eu pagava tudo, só sobrava 380 para sobreviver um mês. E eu escutava lá naquela cidade, mais um que vai enganar o aluguel do prédio, mais um que vai enganar o aluguel da casa. Como era difícil. Eu tinha umas profissão, e eu pelejava para trabalhar, ninguém me chamava para nada, irmão. Dizia, meu Deus, o único emprego que eu encontrei lá foi ajudar um irmão num âmbito, tomando conta de umas 50 ou 60 crianças, né? Foi a única porta que Deus permitiu naquele lugar para mim. Pelejava para fazer alguma coisa, o pai não permitia. Mas eu quero que você olhe para seu irmão e diga, Deus, Ele tem tudo. E Ele vê tudo, amado. Quando a Bíblia diz que Ele não mudou e não muda, né? Eu quero só que você projete aí, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Nós vimos que diz que Deus não muda. Deus não muda, amado. O que é que diz lá? 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Projeta aí, meu amado, por favor. Deus não muda. A gente vê que ele diz, né? 1 Samuel capítulo 2, versículo diz, o Senhor faz o quê? É o que tira a vida e dá, e faz desse a sepultura, e faz o quê também? Irmãos, se nós começarmos a ter esse entendimento, as experiências, né? Isso, Paulo está aqui, por favor, amado, pode voltar para lá. Nós estamos vendo aqui que Deus, Ele é o dono da vida. Ele é quem alonga o quê? Os dias e os anos. Irmãos, eu aprendi nessa corrente que Deus, Ele não mudou e nem muda. Ele ainda faz milagre. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. Deus ainda abre porta. Deus ainda tem... Ele ainda lá em Ageu 2:8, ele diz, eu tenho um ouro e eu tenho uma prata. E eu também dou. Irmão, continuando aqui, está Paulo e Sila, não reclama, está ali louvando, amarrado, acorrentado, pastor Marcelo. Eu lá em Princesa, eu só andava a pé porque eu não tinha um carro para andar. Já imaginou o homem que era dono de carro, de empresa, tive 2 lojas grandes, eu andando de pés, mas nunca reclamava. Nunca reclamava. Tinha 3 filhos, perdi um filho, mas nunca reclamei. Enterrei um filho nos braços e comecei a louvar a Deus, colocar um caixão em frente de casa, adorei a Deus. E meu filho, e quando não foi difícil para a gente sair da nossa terra, aqui Paulo não deu trabalho para sair de maneira alguma. Eu disse à minha esposa quando a gente ia para a Princesa, vamos embora, amor, porque nós temos um trabalho para fazer. E ela entendeu, a minha esposa. E desde nós tinha 3 filhos, perdemos um, ficou 2. E um disse, o mais velho, papai, vocês estão loucos, eu não vou acompanhar vocês. E a gente foi embora para a Princesa, deixamos um filho para trás. Já imaginou? Perdeu um filho. E o mais velho, dizer, papai, não vou acompanhar vocês. Mas mesmo assim a gente foi, porque Macedônia nos esperava, amado. Macedônia te espera, você também. Isso a gente tem que começar a entender isso. Continuando, a gente chegou naquele momento, foi um dia, eu me lembro como hoje, a gente nunca reclamava. Um dia o pastor Narciso, de tanta gente orar, ele liga para mim e diz, filho, vocês estão passando por alguma dificuldade financeira? Nós temos um líder, amado, espiritual, muito abençoado, o pastor Narciso. E ali eu disse, olhei para minha esposa, fale, filho, abra a sua boca. E eu disse, pastor, olha, filho, eu estou sentindo de abençoar o aluguel da casa de vocês. Nós pagava 320, já imaginou 320 entrar no nosso lançamento? Aí eu comecei a me alegrar. Pastor, vamos alugar o aluguel, agora a gente vai bancar o aluguel para vocês. Estou sentindo de abençoar vocês, porque acho que as coisas aí estão começando, olha... Porque a gente estava com nem Paulo e Sila mesmo amarrado, acorrentado, mas nós não reclamava, nós louvava, nós cantava, amados.
De repente, começou as coisas. Um dia eu viajei também, mesmo assim acorrentado, que nem Paulo e Sila. Eu tinha esse entendimento que eu estava passando, o meu primeiro campo, passando por Macedônia. Alguém aqui já ganhou um carro? Não, aqui ninguém ganha carro, não. Pois lá no Nordeste nós ganhamos carro. Quando passa por Macedônia, começa a cantar e louvar, ganha carro, ganha presente. E eu viajei um dia, às vezes eu ia lá para o Pernambuco, eu tinha o dinheiro de ir. Mas cadê o dinheiro da volta? Mas o pai disse que ele não mudou e não muda. E alguém chegava 10 horas, eu doido para ir embora, e às vezes o dinheiro. E alguém me apresentava com frango, alguém me dava alguma coisa, e eu pegava, botava naquela bolsa. De repente alguém me levava no ponto do ônibus. Mas cadê o dinheiro? O ônibus não leva ninguém de graça. Aqui carrega de graça? Não. Mas o pai não muda, né? E assim, amado, alguém botava o dinheiro no meu bolso. Pastor, o dinheiro da passagem aí. Aí eu me alegrava. Chegava em casa com franguinho, chegava, né, com trocadinho. Amado, mas mesmo assim não reclamava, que nem Paulo e Sila. Aqui passando da meia-noite. No versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Sila cantavam, né? Orando, cantando a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve o quê? Um terremoto tão violento que os alicerces, a prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes foram o quê? Soltas! Quando você e eu, nós começamos a cantar, louvar, na hora que as coisas estão difíceis, começam as portas a se abrir, começam os cadeados a se abrir. Isso eu falo de Paulo, isso eu trago para a minha vida, amados. Viajei de Santa Terezinha, saí, o Espírito Santo disse, vá a Santa Terezinha, sem dinheiro. Mas eu peguei de um jeito, cheguei lá, na Pernambuco. De repente, passou um Fiatzinho perto de mim, com a placa, disse, pastor, compra esse carro? Eu, compro sim. Quanto é esse carro? O cara disse, 9 mil. Olhei para o carrinho, tá difícil olhar, pia. Olhei para o carrinho, esse servia para mim, nossa, que carrinho lindo, né? E fui. Aí o rapaz disse, me compra o carro. Mas eu só fiquei com a vontade, amado. Mas lá em Ageu 2,8 diz que Deus, dele é o quê? O ouro e a prata. E eu vou passando assim no centro da cidade, lá onde que eu era muito conhecido, e alguém conhecia muito a minha história. De repente o cara do carro foi embora, e possivelmente ele chegou naquele canto, numa loja lá, de um rapaz que tinha uma loja, e disse, mas rapaz, o pastor Zenildo, lá conhecido como pastor Crio, gostou tanto desse carro e tal, mas ele disse que não tinha condições. Fiquei com vontade de vender o carro para ele, mas ele disse que não tinha dinheiro, mas ele contou ao dono da loja. E de repente o Espírito Santo de Deus, que Deus diz que ele tem o ouro e a prata, ele toca naquele homem. E quando eu passo, ele diz, pastor, ei, vem cá. E eu entrei lá e disse, você está comprando esse carro? Diga, mas até querendo eu estava, né? Mas tem um problema aí grande. Qual o problema, pastor, grande? É porque falta um negócio aí. A documentação está pronta. Eu digo, mas é outra coisa. Mas o pai já sabia o que faltava para mim, mas ele não tem tudo. Ele tocou no coração do dono da loja, mano. E disse, ô pastor, vem cá. Foi para lá, foi para cá. E eu sei entender, mas o pai estava trabalhando. Olhe para o seu irmão e diga, o pai está trabalhando, amado. Né? Então aqui, de repente ele disse, ó pastor, eu vou, leva esse carro, é seu. Eu digo, como assim? Ele disse, leva esse carro. Está o documento aqui. E você só me paga um dia, se puder, se não puder, passe para o seu nome, é seu, faça o que quiser, vende, troca, faça. Leva esse carro. Não... Eu entrei no carro assim, fiquei meio assustado, né, irmã? Porque eu via a história de alguém que ganhava carro, que o pai dava carro, essas coisas, né? Mas quando a gente começa a ter as experiências, eu sei que eu cheguei em casa de carro, resumi para vocês. Cheguei no carro, olhava para ele, tocava nele, é de verdade mesmo, né? É de verdade. Porque, amado, mesmo acorrentado, mesmo preso, nós começávamos a louvar e adorar. De repente está o pastor Zenildo de carro, de princesa. Amado, vou resumir isso aqui, que isso aqui vai muito longe, né? Está Paulo e Sila aqui, né? Está Paulo e Sila aqui. No versículo 27. Às vezes a gente reclama, nunca reclame, amados.
De repente você passando por alguma situação, alguém sempre está observando, ou está o quê? Escutando. De repente está Paulo e Silas louvando, o carcereiro amarra Silas, o carcereiro prende ele, mas como ele ficou a imaginação dele, como é que pode isso? Esses homens não reclamam, eles estão aqui injustos, presos, e cantando e adorando. O carcereiro começa o quê? Ouvir. Acho que aqui não tem não. Você já viu aqueles crentes que ficam murmurando, reclamando de tudo que reclama? Não, na Paraíba tem muito isso. Eu sei que aqui não tem, mas lá é medonho para alguém reclamar. Se ele comer churrasco hoje, amanhã comer um ovo com farinha. Ovo com farinha? Deus me chamou para comer ovo com farinha? Às vezes, amados, quando tem um churrasco, como churrasco. Quando não tem, como ovo. Quando não tem, como rapadura com farinha. E louva, e canta, e adora. É assim. Muitas vezes o Pai está preocupado que a gente tem que passar por Macedônia, né? Chega o tempo que somos aprovados. Chega o tempo que Deus tem tudo. No versículo 28. Mas Paulo gritou, 27, perdão. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Versículo 29, o carcereiro pediu a luz, entrou correndo, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, versículo 30, então levantou-se para fora e perguntou, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. Amados, diante da tempestade que às vezes passamos, é para ser salvo você e sua casa, a sua família. Às vezes você pode não ter um carro zero hoje, mas você pode ter amanhã. Você pode não ter hoje o culto da vitória aqui, né? Você pode não ter uma casa hoje, mas você pode ter amanhã, né? Vocês lembram quando diz que Deus é o Deus que faz o quê? Dá a vida e tira a vida, pastor Marcelo. Eu já não era para existir aqui. É por isso, amados. Aqui morreu algumas pessoas da Covid? Morreu? Sei que morreu em todo lugar, em todo mundo. Lá em casa, até o cachorro pegou a Covid. Acredite? Mas tudo doente lá, morrendo. Era que nem galinha, quando era morrendo gente em palmo. E todo mundo lá em casa doente, e a gente foi ao hospital. E chegamos lá, o médico até atendeu a gente com a roupa física. De repente fizemos o exame, lá veio um médico todo envelopado, cheio daqueles pão. Chegou como daqui a acolá. E eu sem entender, ele dentro do envelope, do saco de plástico. E ele apontou para minha esposa. Ela tinha um sangue, de repente ela ficou pálida, né? Eu digo, doutor, chegue mais perto, que eu não estou ouvindo. Vocês estão tudo com Covid. Eu digo, passa medicação. Medicação? Tem não. Eu digo, o que é aqui? Minha esposa, meu Deus, ela começou a ficar branquinha, amarelinha. Eu digo, senta aí, amor, vou trazer alguém para você. Porque os enfermeiros, ninguém ficou perto, ninguém. Era assustador, amado. A gente até ri, né? Porque dá para rir mesmo, era assustador. Ninguém sabia o que fazer, não era assim? Amados, todos ficamos assustados, não tinham o que fazer. Só no aumento também aquele kit que o governo federal acho que mandava aqui também lá na Paraíba, vinha uns kitzinhos, você tomava aquele kit e ia para casa. Ali era você, os médicos também não sabiam o que fazer, ninguém sabia o que fazer porque não tinha opção, não era assim? Você tinha que ir para casa. Amados, umas experiências que a gente vai tendo com o Pai. Mas o que é que diz lá? Volte ali, por favor, em 1 Samuel capítulo 2:6. 1 Samuel capítulo. O Senhor é o quê? Que tira a vida e a dá. Mas lembra que lá em Malaquias 3:6 diz que Ele não muda. Às vezes a gente pensa que Deus mudou. Deus não muda. Você está aqui nesta noite porque Deus não mudou. Ou você era melhor do que aqueles que desceram a sepultura? No versículo 30 de Davi diz, ó Senhor,
Davi tinha esse reconhecimento. Amados, lá em casa é assustador. E eu fiquei ruimzinho mesmo. Primeira coisa que você perde é o paladar. Ia comer sal, não sentia nada. Se botava açúcar na boca, não sabia que negócio é esse. Era difícil. E eu passei pelo um estreito, amado. Fiquei, os outros acho que era 15 dias. E eu, como era pastor, acho que botaram uma sentença lá num papel, abandona a igreja. Sabe onde eu fui? As igrejas fechadas, era difícil, né? Muito difícil, o momento, as portas tudo fechadas. E eu fui para os matos lá, eu tenho um pedaço de terra lá no Pernambuco, fui para lá, para debaixo de uma árvore lá, só chorar nos pés do Pai. Senhor. E esse versículo marcou minha vida. Aqui está dizendo, Senhor, eu preciso tanto criar minha família, eu preciso tanto cuidar, eu sei que eu estou passando de Macedônia, Senhor. Me ajude, por favor, Senhor. Eu sei que eu entendo, o Senhor entende. Eu não posso ir agora, Senhor. Eu ainda quero criar meus filhos, ver meus netos. E eu preciso tanto, Senhor. Amado, eu tive uma experiência debaixo daquelas árvores com o Pai. Deus fala com a gente. E teve um dia que eu não tinha vontade de comer nada. Nada, irmão. Era uma coisa tão ruim que eu sentia debaixo daquelas árvores. Porque além de não ter, era uma coisa muito difícil. Você não podia ir na casa de ninguém. Se a pessoa... Lá, algumas pessoas que eu pensava que era meu amigo, quando soube que eu estava com convite, amados, quando eu ligava para ele ligava até o telefone. O pastor está com convite. Irmão, é verdade. Eu sei que dá para rir, pastor Marcelo, mas é verdade. Eu dizia, meu Deus, aquele irmão que dizia que era tanto meu amigo, minha amiga... E de repente, é uma coisa que eu não tinha vontade de comer. Eu digo, com tanta vontade de comer alguma coisa. Os mercados, ninguém tinha. E foi um dia, deu vontade de eu comer até farinha seca debaixo daquela árvore. Porque eu digo, Senhor, me ajuda. E de repente, Deus começou a me animar, me dar ânimo. Eu liguei para minha esposa, que ela estava meio tristinha. A preocupação era, minha amada, Deus vai nos curar, Deus vai nos ajudar. E se alegre aí, comece a louvar e a cantar, que hoje eu vou passar a noite no monte orando e cantando. Pela madrugada eu subi o monte, um frio, um gelo. E comecei a adorar e cantar, Pai. E de repente lá em casa foi acalmando as coisas, minha esposa, foi todo mundo sarando, foi sarando. Alguns da igreja também pegou, ficaram assustados, ligando para mim, pastor, eu vou morrer. Eu disse, calma, amado, tenham paciência, vamos orar, vamos louve o Senhor, cante. Mas como eu vou cantar, pastor? Eu digo, louve, adore, que o Pai está trabalhando, Ele ainda não mudou, vamos clamar. Resumindo para vocês, fui curando, todos curados, bem mais na frente, né? Peguei Covid novamente, mas confiando no Pai. Aí chegou lá uma lei, lá, você sabe que aqui teve, não sou contra, que cada um tem uma experiência. Quando o apóstolo Paulo diz, o que coma carne de porco, aqui tem isso que uma carne ofende, né? Aquele que não coma, não reclame aquele que come, tem a fé, cada um tem uma fé diferente, não é assim, amado? Eu sei que quando chegou nisso, decretado todos tomar vacina, amém? Mas eu decretei dentro de mim, eu não vou tomar. Não, a medicina foi preparada pelo Pai, sei que tem que tomar, mas eu quero ter mais uma experiência até onde Deus vai me levar. Porque eu sabia que eu tinha que passar ainda em Macedônia. Aqui Paulo tinha esse entendimento. Vocês se lembram que bem atrás de Paulo, do chamado de Paulo, quando aquela cobra pegava Paulo, que pisgou a mão dele, aquelas pessoas não escapavam. Mas Paulo, Deus tinha um plano ainda em Paulo, que ele tinha que passar em Macedônia, amados. Eu quero que vocês compreendam, amados. Lá em casa todos tomaram vacina. Minha esposa, todos tomaram. Conselheiro de agora, eu não vou tomar, não por ignorância. Mas eu sei que a minha Bíblia, eu sei que ela cura a vacina. Mas Deus também cura também, Deus vai além. A Bíblia não funciona, então vamos para casa e vamos parar com isso. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Mas eu disse, eu quero ver. Minha esposa ficou assustada. Não se assuste, não se assuste, minha amada, que eu sei que eu ainda vou passar por Macedônia. Eu tenho muita coisa ainda para fazer para o Pai, né? E para a glória de Deus, amados, resumir para vocês tudo aqui. O que Deus quer de mim e de você? O que Ele está preocupado? O que é que a gente tem se preocupado tanto?
como nós damos a prioridade ao Pai. Ele tem tudo. Ele tem ouro, ele tem prata, ele tem carro, ele tem casa. E ele também alonga os dias, ele também alonga os anos. Ele não mudou, ele ainda cura a igreja, ele ainda protege a igreja. É ele, amados. Resumindo para vocês, pastor. Nunca imaginei ele de Israel. Acaba lá no Nordeste. Vocês sabem que lá não é fácil. Tudo isso são as experiências que a gente vai passando na igreja fechada. Situação difícil. Mas Deus levanta as pessoas. Eu sempre em contato com o pastor Narciso. Filho, comece a orar, que Deus levante isso aí. Deus levante isso acolá. E Deus, mesma coisa que Deus opera aqui, também Deus opera lá. Amém, amados? Ele ainda opera no deserto. Ele ainda não mudou. De repente, um dia eu vou saindo da igreja, um carro. Pit, pit. Eu estava a enterrar uma pessoa, um irmão lá que tinha falecido. E ele disse, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu digo, o que é, irmão? Olha, no meio de 50 homens, eu estou escolhendo o Senhor, eu estou sentindo de lhe dar uma viagem para Israel. Quem é que é para Israel? Eu digo, você quer ir para Israel? Eu digo, irmão, deixa de brincadeira. Isso é... Quem é que não quer ir para Israel? Mas, irmão, para ir para Israel precisa de... Resumindo para vocês, amado. Eu digo, é por isso que o Pai não permitiu, naquela Covid e assim, e outras enfermidades, Pai não permitiu que eu também tinha que passar em Israel. Resumindo para vocês, a gente está vindo de Israel. Como é que você vai em Israel sem dinheiro? Fui para Israel e vim. Deus não muda. A gente vê aquela história que o passo alimenta, ali alimenta o couve. A gente lê, é bonito isso, né? Mas quando o couve alimenta você, é gostoso, amado. E lá em Israel tudo é caro, pastor. Tudo é caro. Teve um dia lá que a gente sai cedo, lá tem uma maratona. Lá não é que vai passear lá, não. Lá uma maratona, né? E um dia eu vinha lá, vontade de comer lá e tal, e lá tudo é no dólar, a gente lá, eu vendia até as galinhas lá no Nordeste, né? Mas as galinhas deu só para uma rodada, irmão. Num dia eu comi as galinhas tudinho, pastor. Ajuntei o que fui de galinha, a mulher disse, e agora? Eu digo, não, depois nós pegamos outros pintos e cria, mas eu preciso de Israel, eu preciso de... Peguei, vendi o real, irmão, lá tudo é dólar, quando desmancha em dólar, você acaba o dinheiro, pastor. Comi as galinhas rápido, irmãos. E um dia eu vou passando ali em Israel, e alguns irmãos comendo lá, e tudo é dólar, um algo é $3, um almoço é $25, tudo é caro. E aí eu estou no meio da multidão agora em Israel, de repente lá vem um policial com um pão desse tamanho assim. E eu não entendo aquela língua dele, eu olhei para o guia, eu não fiquei meio assim, o guia disse, ele está ali oferecendo pão. Eu digo, para mim? E eu peguei o pão, abri direito, podia ter alguma coisa esquisita, é pão mesmo, né? Dei logo uma mordida no pão, irmão, uma fome medonha, peguei um pedaço, pastor Edmilson, olha a benção aqui, nem contei aí, o couve me alimentou hoje. Irmão, Deus não muda, Ele ainda cuida do seu povo, pastor. A coisa maior do mundo é nós ver Deus cuidando da gente. Você pode não ter carro, você pode não ter ouro, mas você pode ter amanhã. Você pode estar com nó do hoje, Deus pode lhe curar. Deus não tem situação difícil para Deus. Se você estiver no propósito de Deus para passar em Macedônia, agora eu quero que a gente devemos entender isso. Passar em Macedônia, às vezes dói, mas a vitória ela vem. E depois Paulo e Silas começaram a cantar, louvar, glorificar. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu convido você a ficar de pé nesta noite. Dê uma salva de palmas para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo! Aleluia! Coloca a mão no seu coração, por favor. E nesta noite, eu não sei o que você está passando e o que você precisa. Mas eu sei de um Deus que sabe o que você precisa, o que você necessita. Basta que o Senhor toque na tua vida nesta noite. Basta um toque do Senhor e tudo ficará ao normal. Tudo volta ao normal. Vai voltar ao normal. Ó Espírito Santo de Deus que estás aqui nesta noite, que operasse na vida de Paulo e Silas,
que operasse naquelas vidas, naquelas famílias. Senhor, aqui estão os teus filhos, aqui estão as tuas filhas,